Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo mais uma vez, meu irmão e minha irmã. Como é bom saber que Deus carinhosamente deseja dirigir todos os dias a sua palavra ao nosso coração. O nosso coração precisa ser este solo fértil, onde esta semente da palavra cai, cresce e frutifica. Peçamos esta graça de mais uma vez, neste nosso encontro diário, permitir que esta palavra encontre um solo fecundo, onde ela possa produzir muitos frutos. Por isso te convido, meu irmão e minha irmã, a abrir seus ouvidos e seu coração, para atentamente escutar o que Deus tem a nos dizer no dia de hoje. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor, perguntando: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Os homens, chegando junto dele, disseram: João Batista nos mandou perguntar: És aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nesse momento, ele curou a muitos de doenças, de enfermidades, de espíritos malignos e restituiu a vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: Ide contar a João o que vedes e ouvis. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E feliz aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, mais uma vez o Senhor carinhosamente nos dirige a sua palavra ao nosso coração, para nos contextualizar liturgicamente. Este Evangelho é lido no tempo do Advento. E no tempo do Advento, como nós sabemos, a figura de João Batista é muito importante neste caminho de preparação para a vinda do Messias. E hoje, esse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir, mais uma vez entra em cena a figura de João Batista. Então vamos com muita atenção refletir cada detalhe deste Evangelho que nos ajuda a preparar também o nosso coração para celebrar bem o Natal do Senhor que se aproxima. Bem, o Evangelho começa dizendo que João chamou 2 dos seus discípulos e os enviou até Jesus para lhes fazer uma pergunta: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Meu irmão, é curioso que João Batista peça a seus discípulos de ir até Jesus e fazer esta pergunta: se era de fato Jesus o Messias ou se deveriam esperar um outro. João Batista, mesmo antes do seu nascimento, já havia feito esta experiência de encontro com Jesus, o Messias que havia de vir. E por tantas vezes, João Batista já havia anunciado o Messias que havia de vir. Portanto, é curioso que neste momento João peça a seus discípulos de perguntar a Jesus se era ele mesmo ou se um outro havia de vir. Por que João faz ou manda esses discípulos seus fazer estas perguntas? Bem, antes de qualquer coisa, não é porque João tem dúvida sobre a identidade de Jesus como Messias. É porque João, ele mesmo, sabendo que Jesus era o Messias, desejava que aqueles que eram os seus discípulos agora passassem a conhecer Jesus e se tornassem discípulos de Jesus. Que eles mesmos pudessem fazer um encontro pessoal com Jesus e descobrir a sua própria identidade. Então não é porque João duvida da identidade de Jesus, mas porque ele quer que aqueles que eram seus discípulos agora se tornem discípulos do Mestre, discípulos de Jesus. Por isso, esses 2 discípulos de João
vão até Jesus e ali repetem a mesma pergunta, dizendo: João Batista nos mandou perguntar: és aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Bem, nós esperávamos que Jesus desse uma resposta teórica, sim ou não. Mas não é isso que o Evangelho nos diz. A resposta de Jesus é diferente. Diz o Evangelho: nesse momento, ele curou a muitos de doenças, de enfermidades, de espíritos malignos e restituiu a vista a muitos cegos. Vejam bem, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho nos ensina que a resposta de Jesus é uma resposta por meio das suas ações. A identidade de Jesus é mostrada por meio daquilo que ele faz. O que Jesus realiza diz quem ele é. Jesus não dá uma resposta teórica a estes discípulos dizendo sim, sou eu, ou então dizendo não, não sou eu. Mas Jesus realiza obras e por meio de suas obras ele mostra a sua identidade. E o que faz Jesus para mostrar a sua identidade como Messias? Jesus liberta, Jesus cura as pessoas, Jesus salva as pessoas, curou as doenças, as enfermidades, expulsou os espíritos malignos e restituiu a vista aos cegos. Estes representam todos aqueles que estavam marginalizados. Por isso, a salvação trazida por Jesus, ela é destinada a todos, sobretudo aos menos favorecidos. E continua o Evangelho dizendo assim: então Jesus lhes diz: ide contar a João o que vedes e ouvis. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho. Aqui nós temos pelo menos dois ensinamentos. Primeiro, Jesus quer que creiamos nele como Messias a partir das suas escolhas, a partir daquilo que ele fez. Portanto, a fé não é abstrata, a fé é algo concreto, é olhando para Jesus, olhando para as suas escolhas, olhando para as suas ações que nós descobrimos qual é a sua verdadeira identidade. E ao mesmo tempo nós somos questionados também. O que dizem as nossas obras, as nossas ações, as nossas escolhas sobre a nossa identidade cristã? Será que as pessoas nos reconhecem verdadeiramente como discípulos, discípulas de Jesus, a partir daquilo que nós fazemos, a partir das obras que nós realizamos em favor das pessoas? Como nós seríamos reconhecidos a partir daquilo que nós realizamos? Ou será que nós precisamos dizer com palavras quem nós somos? O apelo que Jesus faz neste Evangelho de hoje é para que saibamos dizer quem somos por meio das nossas escolhas e das nossas ações. É por isso que Jesus pede que os discípulos falem a João Batista o que eles viram e o que eles ouviram, porque este é o fundamento de uma fé concreta. E continua o Evangelho, concluindo esse trecho que nós ouvimos: feliz aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Por quê? Sobretudo porque naquele tempo se imaginava que este grupo de pessoas apresentados pelo Evangelho fossem considerados indignos da salvação, indignos do reino de Deus. E a mensagem de Jesus, neste trecho que nós ouvimos, é destinada especialmente e primeiramente a este grupo daqueles que estavam colocados fora, mas que agora Jesus os inclui dentro do seu projeto de salvação. Portanto, meu irmão e minha irmã, diante desse trecho do Evangelho que nós ouvimos, fica para nós este ensinamento. A nossa fé não é meramente abstrata. A gente crê a partir daquilo que vimos e ouvimos do próprio Jesus, daquilo que ele fez. E nós, como demonstramos a nossa fé? Por meio de nossas atitudes, por meio de nossas obras. Peçamos a graça de permitir que esta palavra de Deus nos ajude a vivenciá-la todos os dias na nossa vida.
Impulsionados pela palavra de Deus que ouvimos e que refletimos, somos levados à oração. A oração como um diálogo amoroso, onde nós, com muita confiança e com muita humildade, elevamos nossa prece ao Pai Eterno. E o Pai Eterno, generosamente, de coração aberto, acolhe a nossa súplica. Por isso te convido, meu irmão, minha irmã, a se dirigir ao Divino Pai Eterno com muita confiança e fazer também a sua oração à luz da Palavra de Deus que terminamos de ouvir. Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, nosso Pai e nosso Criador, queremos neste dia, tendo escutado a palavra do Evangelho, permitir que a nossa vida, que a nossa fé, que a nossa esperança sejam renovadas à luz da palavra de Deus. Sobretudo, Pai Eterno, que saibamos traduzir a nossa fé em ação concreta, que assim como Teu Filho Jesus soube mostrar a sua identidade por meio dos gestos que Ele realizava, que nós também saibamos traduzir a nossa fé em obras concretas do nosso dia a dia, sobretudo em favor dos mais necessitados. Te pedimos, Pai Eterno, envie sobre nós o Teu Espírito, para que nossos corações sejam sempre inflamados e sensíveis à escuta da Tua Palavra, e que saibamos colocá-la em prática em nossa vida. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.